hoje o De Coração para Coração está muito especial, porque nós estamos recebendo aqui uma querida, uma pessoa muito, muito, muito amada, que nós adoramos estar perto dela, uma pessoa sorridente, uma baita de uma escritora. Eu sei pelos poemas, pelas poesias, ainda não tive a alegria de ler um livro completo, mas eu quero fazer isso o mais rápido possível. E hoje ela está aqui para participar da live e dar a contribuição dela também sobre relacionamentos, porque ela é fuçada, ela publica livros de poesias, de crônicas, ela conta histórias, ela cria narrativas e ela também fala de coisa séria, como relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, a mulher que geralmente sofre muito mais dentro dos relacionamentos. Estamos falando da Neia Marques. Seja bem-vinda, Neia. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Que bom ter você com a gente hoje, viu? Olha, fiquei emocionada, porque eu também amo vocês, um casal lindo, querido, e é uma honra, um prazer estar aqui conversando essa noite. Ah, que bom, a gente que agradece. E assim, é muito legal o que a literatura, o que a arte, ela faz nesse sentido de unir pessoas, né? Eu conheci você no contexto da Associação Prudentina de Escritores, que é uma associação que nós fazemos parte, que tem encontros todo terceiro sábado de cada mês. Inclusive, nesse próximo sábado tem Sarau Solidário, né, lá no Matarazzo e tal. E é muito legal a gente lidar com pessoas e conhecer pessoas tão criativas, tão sensíveis, né, que têm um olhar diferenciado para o mundo, para a vida, para as coisas. Então, assim, a gente está muito feliz, meu Deus do céu. Verdade. Eu estou mais ainda. É um assunto complicadinho de se falar, mas é necessário, né? Mas eu estou muito feliz com o convite de vocês. Ah, que bom. Bom, para a gente começar sobre relacionamento abusivo, né? Todo relacionamento tem as suas dificuldades peculiares, né? Tem os seus problemas, no sentido de que sempre há uma conversa difícil, sempre há uma adaptação a se fazer, sempre há uma situação que os dois precisam entrar num consenso ou encontrar um meio termo. A minha pergunta inicial existe uma forma de saber o que é caracterizado um relacionamento abusivo e o que é apenas uma situação difícil de momento do casal? Tem como a gente descrever as características? Isso aqui é um relacionamento abusivo. Aquilo ali, olha, isso aqui eles estão tendo dificuldade, eles estão tendo atritos, mas faz parte do cotidiano, eles vão precisar, né, desse tipo de atrito para poder realmente crescer e avançar e desenvolver. Tem como fazer essa diferenciação, Neia? Olha, é uma linha muito tênue, né? Entre você fazer os ajustes necessários, porque todo relacionamento realmente precisa de ajustes, porque somos seres diferentes, né? Cada um já vem com a sua história, principalmente quando o relacionamento começa na fase mais madura mesmo. Sim. Então a gente já traz uma história, traz uma carga emocional, então vai encontrar outra pessoa que também está no mesmo patamar, né? Das experiências, da vivência, e precisa de ajustes. Isso é super normal. Eu acho que uma das principais diferenças é que o relacionamento abusivo você já começa a sentir que está afetando a tua individualidade, o teu amor próprio, já está começando a afetar a tua parte realmente emocional. Está sendo alguma coisa que está te deixando doente, não só fisicamente, mas psicologicamente também. Então é um agravamento. Ajustes são necessários, mas quando há esse agravamento mesmo no relacionamento, e às vezes a gente não percebe, mesmo a gente adoecendo, mesmo tendo esses fatores que vão afetando o nosso relacionamento, o nosso dia a dia, nos afastando das pessoas que nos ajudam, na nossa família e tudo, é muito difícil, principalmente para a mulher perceber, porque ela já vem de um contexto, né? Porque a gente entra num relacionamento abusivo, não entra assim, eu sei que é um relacionamento abusivo, mas eu quero isso para minha vida. Não, às vezes a gente entra por causa de uma vivência lá da infância.
Porque Verdade. relacionamento abusivo, nós ou vivemos ou presenciamos em algum momento da nossa vida. Só que não era nomeado. É igual o bullying, né? Que a gente fala assim, agora existe o bullying. Não, o bullying sempre existiu, só que antes parecia assim, a coisa de criança. E Verdade. relacionamento abusivo é a mesma coisa, agora parece que foi nomeado. É um relacionamento abusivo. E antes era, normal. É assim Sim, mesmo que acontece a vida de casado, a vida de relacionamento. Então, agora a gente está nomeando e está jogando mais luz no assunto. Ah, sim. que E é bom. super importante isso, né? Você já Nossa, muito vivenciou importante. isso, né, meu amor? Já vivenciei. Não é fácil sair também, né? E não é fácil você ouvir as outras pessoas, porque você pensa que as outras pessoas só querem estragar o seu relacionamento. Então é bem complicado, então tem que realmente falar sobre esse assunto e abrir para jovens, para crianças também, porque hoje em dia o namoro eles estão começando cada vez mais jovem, né? Menininhas de 13, 14 anos já estão namorando, então é bom falar sobre isso para todas as idades, porque todo mundo está sujeito a isso, não tem idade, não tem religião, não tem homem, mulher, todo mundo pode sofrer isso, né? Sim. Um E é bom do. para as crianças, principalmente, porque mesmo que elas não estejam vivendo relacionamento, lógico que são crianças, mas ela começa a identificar o que há de errado no casamento dos pais, por exemplo. É Sim, é Porque se ela verdade. achar que tudo é comum aquele relacionamento, ela vai replicar isso na vida adulta dela quando ela tiver um relacionamento. Aconteceu na minha casa, com meus familiares, então isso é normal, vai acontecer comigo e está tudo bem. Então é bom também que as crianças tenham noção do que é um relacionamento saudável e do que não é um relacionamento saudável. Uhum, é verdade. Muito importante. Uma coisa que a gente poderia falar também, né, é sobre as famosas red flags, né? Ou seja, aquela bandeira vermelha que é aquele sinal de que, ó, isso aqui é abusivo. Tem aqueles casos que cabem uma certa interpretação e tem aqueles casos em que é óbvio que quando tem isso presente dentro da relação, há uma relação abusiva. Vou dar um exemplo. Um dos vídeos que mais bombaram, né, no canal que a gente tinha, né, antigamente e tal, inclusive tem esse vídeo no Shorts aqui no YouTube, é um canal de uma revelação do sexo do bebê, ou do Um chá gênero do bebê, revelação. um chá revelação, lá nos Estados Unidos, né, daí no vídeo tá a esposa e o esposo, e eles vão comer, né, um docinho, e quando eles pegarem o primeiro pedaço, vai ficar o azulzinho ou rosinha para saber o sexo do bebê e tal. Uhum. E daí o que acontece? Eles comem e daí vem a corzinha indicando que é uma menininha. E o rapaz, ele fica assim tão transtornado pela frustração, porque ele esperava que de fato fosse um menino, ele queria um menino a qualquer custo, que ele tem uma reação assim explosiva, espontânea, etc e tal, e ele meio que joga longe, sabe? Se ele tivesse uma parede por perto, ele ia dar aquele murro bem forte na parede, etc e tal, e ele sai, e até a menina pergunta, amor, tá tudo bem? bem? Né? E a gente sempre categoriza isso como uma coisa assim, é um alerta, né? Meu Deus, uma reação agressiva por parte do homem ou da mulher já é um sinal que você tem que ficar muito de olho. Tudo bem que essa reação não foi na direção dela, mas já demonstrou uma dificuldade de lidar com a frustração, uma dificuldade de lidar com a contrariedade, o fato de ter recebido um não do universo, de Deus, ou seja, né, como for, da vida, né, já fez com que o cara se tornasse agressivo, ainda que não com ela, mas um cara que expressou sua agressividade ali de uma maneira muito intensa, muito explosiva. Quais são as coisas que são assim... Se a gente identificar no nosso relacionamento, é certeza absoluta de que isso é um relacionamento abusivo. Eu já vou me adiantando, a violência é uma delas, não é? Com certeza, a violência não é nem bandeira vermelha, né? A violência já é realmente assim o auge do relacionamento muito abusivo. Mas eu queria só fazer um parêntese sobre a questão
né, do chá revelação, que também eu vi alguns parecidos, que eu fiquei meio chocada, porque isso influencia o nosso relacionamento abusivo, o fato da gente entrar num relacionamento abusivo. Porque sempre a gente vem de uma sociedade majoritariamente patriarcal, Sim. então tem isso, o homem tem mais valor do que a mulher. Então, parece que é mais bonita, mais importante se eu for pai de um menino do que de uma menina. É verdade. E isso parece que é meio inconsciente e parece uma coisa muito antiga, mas ainda nos dias de hoje a gente vê essa diferença entre meninos e meninas. E isso vai influenciar lá na nossa infância também, porque eu vou dar um exemplo bem prático, né, para a gente ter uma noção. A minha mãe e meu pai tiveram um relacionamento abusivo, só que na época a gente nem sabia o que era isso, como eu falei, a gente não nomeava. Sim. Mas a gente começou a perceber tudo isso, e agora a gente vê com mais clareza, porque era assim, meu pai sempre tinha preferência de tudo. Se a gente tivesse, por exemplo, uma mistura na janta, daí não, é para o seu pai, porque ele é homem, ele trabalha, ele provê a casa. Mesmo se a gente fosse criança, não era nosso, era do pai. Então, e tem outros fatos também que acontecem que sempre privilegia o homem. Então, a gente é condicionada, mesmo sem ter consciência, né? Mesmo inconscientemente, a isso. Então, quando a gente tem um relacionamento, a gente também acha que o homem tem mais valia do que a mulher, que o homem tem mais razão, que o homem vai ter um discernimento melhor, e nem sempre é verdade. Sim. E o ser humano, todos nós, não importa se é ser homem ou mulher, nós temos as nossas debilidades e temos as nossas virtudes. Então, não é condicionado a ser homem ou a ser mulher. Mas a gente vem de uma sociedade realmente que prega isso, por isso que a gente entra em relacionamento abusivo e acha que está tudo bem. Ah, tá tudo bem. Daí começa as bandeiras vermelhas, né? Sim. Uma que a gente acha assim, ah, não, é ciúme, porque ele me ama demais, que é implicar com a roupa que você veste. Verdade. Né? Não, mas você vai colocar esse tipo de roupa, não, mas não é assim uma coisa conversada, é uma coisa imposta. Isso não fica bem para você. Coloca o tipo de roupa. Sim. Olha, por que você vai fazer essa atividade? Não, você não precisa fazer atividade, faça Uma só o seu maquiagem serviço normal. também. Por que você vai se dispor, por exemplo, a fazer um projeto de caridade? Não, isso você vai ficar cansada, vai despender seu tempo. Usa seu tempo para me dar atenção, né? Normalmente é colocado de uma forma mais subjetiva, mas é isso que quer dizer. Então, tudo isso são bandeiras. Daí tem também a parte financeira, que querendo ou não influencia, porque tem relacionamentos que o homem começa a prejudicar também financeiramente a mulher. Não, você não tem condições de lidar com o seu pagamento, passa para mim que eu vou administrar tudo, você não precisa nem saber o que está acontecendo. Sim. Então vai diminuindo a capacidade da mulher, né? Como se fosse uma proteção, e tudo isso já vai sendo acumulado, e a gente vai dando desculpas para isso, né? Sim. Quando a gente tem realmente, assim, principalmente baixa autoestima. Verdade. Daí a gente fala assim, nossa, talvez ele esteja certo, talvez realmente ele esteja mais capacitado para resolver isso. Daí a gente vai abrindo mão, vai dando mais poder, e a pessoa vai acabando tomando mais território, né, digamos assim. Sim, é verdade. Então a gente tem que ficar atento. Verdade. É verdade. O Vlad, lá da Angola, está aqui com a gente. Boa noite, Vlad. Se você tiver alguma pergunta para a Neia, pode colocar aí nos comentários, no chat, tá bom? Quem mais estiver assistindo a gente, quiser colocar aí também, pode colocar sua pergunta. No final a gente vai fazer essas perguntas para a Neia também. E tem alguma pergunta, meu amor? O porquê você começou a escrever sobre isso? Por que esse tema veio à sua cabeça para você ter esse interesse, né, de estudar isso e demonstrar de alguma forma para as crianças, para os adolescentes, o que você sentiu e o que te despertou para fazer isso. Agora você já falou que você teve um relacionamento dos seus pais também foi abusivo. E foi isso que fez você falar sobre isso e querer alertar todas as outras pessoas? Eu acho que é uma questão assim, todo artista, ele normalmente tem um olhar mais aguçado, né, mais profundo sobre tudo que acontece ao seu redor, não só na sua vivência, mas também na vivência das pessoas, né, e das coisas que vão acontecendo.
Então, acho que é um tipo de obrigação também a gente se posicionar, já que a gente está enxergando talvez com um olhar diferente, eu acho que é uma obrigação de todos ligados à arte, não só a escrita, mas também a música, né? Rodrigo sabe muito bem disso, que ele é um artista maravilhoso também. Então, a música, o teatro, toda forma artística, né? É importante ter esse olhar aguçado e também ter esse posicionamento. Então, esse é meu sexto livro, na verdade, que eu fui selecionado nesse edital da Lei Aldir Blanc, para escrever especificamente sobre relacionamentos abusivos. Então, é um desafio, apesar da gente ter essa experiência, não só com meus pais, mas eu também tive relacionamentos, e não foi um só, foram 2 ou 3 relacionamentos muito abusivos, que só agora eu percebi o quanto isso me afetava, que na época a gente fala assim, não, tá tudo bem. Não, daí a gente tem aquela mania, né? Eu sou forte, passei por isso, tá tudo certo. Verdade. Mesmo a gente tendo essa postura que nós somos fortes, conseguimos, sempre nos afeta de alguma maneira. Então, tudo isso foi juntando, e agora chegou a oportunidade de falar especificamente sobre isso. Mas, nos meus outros livros também, eu sempre abordava essa questão, principalmente dessa questão de respeito às mulheres, que eu acho que tem que ser colocado. Eu tive um livro que eu escrevi, que vai ser lançado provavelmente o ano que vem, que ganhou o prêmio Carolina Maria de Jesus, que é do Ministério da Cultura. É um romance chamado Parda. E nesse livro eu me aprofundei muito, porque a personagem principal é uma garota de 14 anos, mas é uma garota totalmente do interior, totalmente ingênua, que acabou entrando numa armadilha, digamos assim, que ela foi vendida pelos pais para um latifundiário para ser abusada por ele. Então eu falo assim, não é ficção. Infelizmente acontece muito no Brasil. E não é só 50 anos atrás, ainda está acontecendo isso, sabe, os relacionamentos abusivos ainda sendo direcionado ainda, sabe, as pessoas são direcionadas pela falta de informação, pela miséria, pela ambição às vezes, e existe ainda muitas meninas sendo abusadas sem ser na ficção. Sim, é triste essa realidade, né? E quanto mais pessoas tiverem para alertar, quanto mais pessoas, como fala, né? O conhecimento é poder. Então, quanto mais souberem, menos vai ter essa agressão contra as mulheres, né? Principalmente pelas mulheres, porque eu fico muito triste em saber disso, o próprio pai vender a filha para ser abusada, e muitas vezes não é muito dinheiro, é R$50. Isso me dá uma dor no coração, sabe? Eu até tô emocionada. É difícil. Então, e às vezes a gente finge que isso não existe, né? Finge que não acontece, principalmente no interior. E a gente tem uma imagem muito ingênua de que o interior, principalmente, é um lugar muito tranquilo, um lugar muito puro, um lugar onde se há beleza, e não é assim. O ser humano tem suas deficiências, tem suas complexidades, e mesmo em ambientes que a gente acha que é mais tranquilo, acontecem muitos abusos, e as pessoas acabam, né, não alertando, não denunciando. Primeiro porque quando se trata de uma cidade pequena, por exemplo, daí entra o poder aquisitivo, entra o nome da pessoa, né, que tem o poder. Então é uma relação de poder mesmo que acaba subjugando as pessoas que estão mais vulneráveis. Então a gente precisa fazer o alerta. Sim, é verdade. Com certeza. Geralmente o abuso, né, o abusador, ele tem um perfil muito específico, né? Quer dizer, geralmente são pessoas, digo pessoas porque pode ser homem, pode ser mulher, né? Mas é muito mais comum em homens do que em mulheres. Geralmente tem aquele perfil mais narcisista, que dentro da psicanálise é uma realidade um tanto quanto natural uma pessoa ter traços narcisistas. As pessoas que têm traços narcisistas, elas podem utilizar isso para o bem. Como, por exemplo, os grandes líderes, né,
os grandes empresários ou as pessoas que geralmente lideram grupos em algum nível, geralmente são essas pessoas que têm essa capacidade esse traço, né? Ou seja, é alguém que toma a frente, é alguém que vai na frente da batalha, etc, etc. Isso é o lado, teoricamente, o lado positivo, é a utilização disso como um meio de provocar boa inspiração em outras pessoas, conduzir pessoas a uma determinada direção. Agora, quando isso é utilizado de uma maneira maléfica, né, e a pessoa realmente fica ensimesmada, ela começa a operar numa frequência de desnível de valor e de importância em relação ao outro. Ou seja, o cara se sente o tal, então a opinião dele é mais importante do que da parceira, a vontade dele é mais importante, o olhar dele é mais importante. Você pode ver que o abuso está sempre relacionado a uma postura de poder em relação ao outro. E em geral, o abusado, como você bem falou, é uma pessoa que tem sérios problemas com a questão da carência afetiva, com a autoestima. Porque uma pessoa que tem uma boa autoestima, é muito mais difícil de manipular, é muito mais difícil de ela não se impor diante do abuso, né? Em geral, né, uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela permite que o parceiro vá até certo ponto. Dali para frente, os limites estão muito bem estabelecidos. Quando não há essa autoestima elevada e no seu devido lugar, a pessoa começa a aceitar tudo como sendo normal, por causa do medo de perder o outro. Ela pensa, inclusive o abusador, ele a convence de que sem ele ela não é nada, sem ele ela não é capaz de viver, sem a proteção dele, né? Por isso que a argumentação vai muito nessa direção, né? De, olha, eu estou te protegendo, viu? Olha, eu estou perguntando onde você estava porque eu quero o seu bem, você tem que me passar sua localização em tempo real o tempo todo, porque eu quero, né, se você precisar de alguma coisa, eu tenho que estar lá, por exemplo, para poder te ajudar, para poder te proteger. Então, em nome da proteção, o abuso acontece. Em nome do amor, né, na verdade, o abuso acontece. Então, dá para convencer uma pessoa, um amigo, uma amiga, de que ela está num relacionamento abusivo, ou isso é muito mais difícil na prática? Porque eu vejo muito caso assim também de pessoas que não acreditam que ela está dentro de um relacionamento abusivo. Você já viveu alguma experiência, ou você já lidou com alguém que estava num relacionamento abusivo? A pessoa lidou bem com as suas ideias, suas ponderações, ou foi muito mais difícil na prática, né? Eu acho que é muito difícil. Eu acho que a pessoa que está num relacionamento abusivo, por ela própria, ela tem que começar a cultivar algumas sementes, algumas dúvidas de, olha, por que eu estou me sentindo assim, oprimida? Por quê? Será que é normal mesmo isso que eu estou sentindo? Principalmente porque o abusador, ele tem essa estratégia de começar a afastar a pessoa do convívio social. Daí ele começa minando, né? Com essa história de cuidado mesmo. Olha, essa pessoa está falando isso para você porque ela tem inveja de você, porque ela quer atrapalhar o nosso relacionamento, porque o nosso relacionamento é perfeito. E você falou uma coisa que é uma frase padrão, né, do abusador. Você não vai achar nunca alguém melhor do que eu. Sim. Alguém que te ame tanto quanto eu. Porque tudo que eu faço para você é por um amor extremo. Então, a pessoa realmente, quando tem uma baixa autoestima, se sente muito amada, muito protegida. Então, demora para ela perceber que não é bem assim, que ela está realmente sendo enredada aí, e quanto mais passa, mais difícil sair. Você falou uma coisa que é muito verdade, às vezes a gente não pensa. Relacionamentos abusivos, tanto pode ser de homens como mulheres. A maioria é de homens, já vem pelo fato mesmo do patriarcado, que o homem já é colocado o poder nele desde a infância, que a gente já sabe como funciona isso, né? Mas a mulher também, tem algumas mulheres que são abusivas em relacionamento. Por quê? Porque você também já falou, tem a ver com o poder.
Quem se sente com mais poder, mas é um poder, não é um poder assim, aí eu tenho poder, então eu vou te ajudar. É um poder tirânico, né? Sim. Eu tenho poder e, ao mesmo tempo, esse poder é muito frágil. Sim. Por quê? Porque, normalmente, o abusador, ele não quer, ele quer te diminuir. Por quê? Porque ele não sente realmente que ele tem um poder efetivo, ele tem um poder forjado, né, pela tirania, pela visão dele. Então, como é que ele vai fazer para te dominar? Ele vai te diminuir. Porque ele não quer crescer para ficar do seu tamanho, não quer que você cresça também. Ele quer que você diminua para se tornar totalmente dependente dele. Então, ele causa essa transformação mesmo, que no final de um relacionamento abusivo, a pessoa se sente totalmente mesmo carente, presa no relacionamento, sem força para conseguir sair. Mas isso não impede que a gente alerte Sim. a pessoa que a Sim. gente está vendo no relacionamento. Mas se a pessoa vai aceitar, é muito complicado, muito verdade. complicado, porque ela não se vê. Às vezes, tem fases do relacionamento que ela não se vê abusada, ela não Sim. se vê, ela se sente protegida às vezes, então é complicado. Sim, e o abusador, ele é aquele extremo, né? Ele é um monstro, ele demonstra, quando ele é o abusador, ele pode bater na pessoa. Graças a Deus nunca fui agredida, mas já jogaram água em mim, já me trancaram dentro de casa. Isso também é uma forma de agressão. Claro. E depois dessa fase de monstro, a pessoa se torna o príncipe, te leva, faz carinho, palavras de amor e traz café na cama. Então a pessoa fica assim, será que ele vai mudar? Porque será que é uma fase? Porque ele fez isso comigo, mas ele é extremamente carinhoso, ele cuida de mim, entendeu? Então Daí essa é a questão. Daí né? entra numa fase, Flávia, que eu acho que é muito complicado, porque, principalmente nós mulheres, a gente tem a tendência de achar que a gente é salvadora, que a gente vai salvar o mundo, que Verdade. vai modificar aquela pessoa que está com a gente, que aquela pessoa vai se tornar uma pessoa maravilhosa, porque só eu estou vendo a beleza interior dele, ninguém está vendo. O pessoal está vendo só a casca dele, mas no Verdade. interior ele é uma pessoa maravilhosa. A gente tenta se convencer disso e a gente se convence disso. E se Verdade. convence que nós somos salvadoras. Sim. Quando, na verdade, a gente não consegue modificar ninguém. A gente consegue se modificar. Mas a gente tem essa ilusão de salvação, que a gente vai salvar. E a gente vai continuando nesse relacionamento sem ver nada, nenhuma mudança. Mas existe isso mesmo, o príncipe encantado, né? O príncipe e o monstro. Príncipe E quando é o monstro. príncipe encantado, a gente fala assim, mas essa é a verdadeira face dele, é esse príncipe encantado que ele é. Verdade. Mas não, esse daí é só um disfarce. A realidade mesmo é aquela do dia a dia. É né? verdade. Daquelas coisas que nos machucam. Sim. E o que influencia muito isso também acontecer, né, Neia? São as referências que a gente tem, né? Como você bem disse, a nossa sociedade ela está repleta de uma certa preferência pela figura masculina, pelo empoderamento da figura masculina com muita facilidade. E daí, o que acontece? Quando você olha para a casa dos seus pais, você enxerga exatamente isso acontecendo. Você ganha uma referência do que é relacionamento. Você não sabe. Você é adolescente. A primeira referência que você tem é seu pai e sua mãe. Se você vê que se a relação deles é uma relação saudável, você vai ter aquela referência saudável. Mas se é uma relação adoecida, para você aquilo é normal. Então, conforme você começa a fazer aula na escola, você começa a ter contato com pessoas fora, daí você vai ganhando outras referências, né? E daí você tem a oportunidade de pensar muito para além do que você vivenciou dentro da sua caixa, né? Da sua casa, etc e tal. Mas é muito comum esses relacionamentos abusivos, eles permanecerem por muito tempo por causa da referência que a pessoa tem, porque ninguém faz curso sobre relacionamento, ninguém fala sobre relacionamento abusivo antes de casar, por exemplo, em cursos de igreja. O pessoal fala muito de coisas superficiais em geral. Fala, olha, de cultivar todos os dias. E às vezes falta um pouco, né,
daquela instrução mais pé no chão, sabe? Sim. Trazendo realidades que podem ser demonstradas em casos reais de pessoas que são abusadas, de pessoas que, por exemplo, às vezes no início do relacionamento eram tranquilas, até relativamente tinham um relacionamento legal, bacana, mas dependendo do tipo de pressão que aquele casal é submetido, às vezes é um problema sério financeiro, um problema sério de saúde, ou ele perdeu a mãe, ou ela perdeu a mãe, e começa a reagir de uma maneira estranha, ou às vezes está fora do eixo, né? É importante ter essa instrução antes do casamento, porque a loucura do outro tem que ser barrada, ela tem que ter limite. Eu gosto de uma frase que às vezes a gente tem que ser mais doido que o doido. Entende? Sabe aquela coisa? Peraí, que você teve uma reação que eu não esperava, uma reação diferente, mas peraí, isso aí vai ser o padrão da nossa relação? Você nunca agiu assim? Que negócio é esse? Que negócio é esse de quebrar prato no chão? Que negócio é esse de levantar a mão para mim? Que negócio é esse de me ameaçar? Você está me ameaçando? Quer dizer, você precisa colocar limite para a loucura, mas você só consegue colocar limite para a loucura se você identificar que aquilo é uma loucura e não tratar com normalidade. Porque se você não coloca limite na loucura, o outro acha que pode fazer aquilo, que pode descarregar as raivas em você, que pode acabar com a sua identidade, né? Pode te humilhar no íntimo, te humilhar na frente dos outros, te diminuir como pessoa, como você bem falou. E aí já não é mais um relacionamento de parceria, já não é mais um relacionamento de amor, não é um relacionamento de cumplicidade. Quando você perdeu a sua importância pessoal dentro da relação, já é abuso, né? Não tem outra palavra. Eu sei que tem gente que vai dizer, mas hoje em dia tudo é abuso, tudo é bullying, mas quando tem uma pessoa, não é, agindo em relação a uma segunda, com poder, com tirania, e o outro nesse processo está sendo diminuído em seu valor, em sua importância, em seu papel, em sua dignidade humana, isso é abuso. Gostando ou não gostando do termo, isso é abuso. Isso por ser abuso, é um crime também, né? Então, assim, a importância de a gente, às vezes, até questionar as nossas referências do que é um bom relacionamento, né? Exatamente. E também, às vezes, as instruções que não são passadas, não sei atualmente, mas antigamente, instruções pré-casamento, ainda fortalecia aquele estigma que a mulher tem que ser dócil, Sim. Tem que ser paciente, tem que aceitar as coisas, porque o casamento é para a vida inteira até que a morte nos separe. Sim. Só que a gente tem que fazer um parênteses aí, porque a gente está num relacionamento, quando entra no relacionamento, é para crescimento como casal, mas como crescimento individual também. Se você está num relacionamento onde você está sentindo que está perdendo a sua individualidade, está perdendo o seu amor próprio, não está crescendo como casal e não está crescendo como indivíduo, que tipo de relacionamento é esse que você tem que manter? Sim. Será que você tem que manter um relacionamento que, na verdade, está te destruindo? Sim. Não tem lógica, né? Porque a gente entra no relacionamento já tentando se fortalecer, um fortalecer o outro, fortalecer como casal e se crescer, também crescer, evoluir individualmente. Então, a gente tem que rever o tipo de relacionamento que a gente está entrando. Sim. E, às vezes, quando a gente consegue, ou a gente sai de um relacionamento, ou, às vezes, o abusador termina um relacionamento com a gente, porque, de repente, a gente não se torna tão interessante como vítima para ser dominada, ele nos abandona. E o que acontece? A gente não tem realmente essa formação de quem eu sou, de que tipo de relacionamento que é saudável, você vai repetir, você vai replicar, você vai entrar em outro relacionamento mais abusivo ainda. Sim. Vai ser tirada daquele relacionamento, vai entrar num terceiro da mesma forma. Por quê? Porque a estrutura que você inconscientemente está procurando é a estrutura que você tem como referência. É verdade. Então, se você for abandonada e nem percebeu que está sendo abandonada por um abusador, passe um tempo sozinha. Se conheça. Veja suas fragilidades, reveja o que você entende como relacionamento, reveja o que você entende
como afeto, demonstração de afeto, porque senão corre o risco de entrar em outro relacionamento, e a gente, infelizmente, sabe que a maioria dos feminicídios acontecem de resultado de relacionamento abusivos. Então, não é uma coisa assim, é porque ele é chato mesmo, vou seguir com isso, tá tudo bem. É questão de poder, a pessoa está querendo te dominar, ter a posse sobre você. Por isso que quando você sai desse relacionamento abusivo, você corre o risco de ser morta. Por quê? Porque você não é visto como ser humano, você é visto como objeto que essa pessoa perdeu. É verdade. Então, no começo, as bandeiras vermelhas já estão aí, já fique alerta que quanto mais você se envolver, mais difícil é sair. E depois você sim corre o risco de ser assassinado, porque você está machucando uma pessoa que não aceita ser machucada. Então é um assunto sério, não é só que esse relacionamento meu é chato, o cara é chato, a mulher é chata, mas está tudo certo, está tudo bem. Não, a consequência pode ser realmente enorme. É verdade. É verdade. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas elas estão muito doentes, né? Elas se relacionam por carência. E é bem complicado porque não tem critério. Eu já ouvi uma amiga minha ter um relacionamento ruim, eu falar pra ela, aí ela falou, olhou bem pra minha cara e falou assim, pelo menos ele não me bate. Olha a régua que a pessoa está. Então, não dá para você alertar e sentar com a pessoa e falar assim, não, olha, essa pessoa é ruim para você, ela não merece o seu amor, ela te trai, ela não é uma pessoa boa para você. Não, a pessoa, olha o critério dela, pelo menos ela não me bate, ela pode trair, ela pode fazer outras coisas, né? Usar, não sei se pode falar aqui, usar drogas, essas coisas. Mas se ela não tá batendo, então ela vai continuar o relacionamento. Então, por isso que é bom se conhecer, por isso que é bom fazer uma terapia, né? Para você aumentar essa régua, porque você tem que se relacionar com pessoas de caráter, pessoas que vai te fazer, como você falou, uma pessoa que te incentiva a crescer, né? Que te puxe para cima, não que te puxe para baixo. É verdade. Né? É difícil, eu fico bem triste com essas pessoas assim. Hoje mesmo, né, a gente viu aquele caso aqui na região de Presidente Prudente, né, de um rapaz que chocou toda a região, né? Ele assassinou 3 pessoas, eu acho que a Inhumas, Regente Feijó, e o assassinato da ex-esposa dele. E daí no jornal estava dizendo que eles tinham terminado 30 dias, um mês, alguma coisa assim. E logo a gente já pensou, mais um caso de alguém que não aceitou o término de relacionamento, que sentia que o outro era propriedade dele, né? E foi para o extremo de assassinar a ex-esposa. E acontece muito disso. Sim. Por isso que uma pessoa que está num relacionamento abusivo, ela tem que procurar proteção mesmo. Como o Vlad colocou aqui, ó, em nome da proteção, em nome do amor, em nome do cuidado, né? O abuso acontece e é isso. A pessoa tem que procurar um amparo, ela tem que procurar uma ajuda. Muitas vezes sozinha, ela não vai conseguir, por exemplo, escapar disso. Ela precisa realmente muito do apoio familiar, ou de amigos, ou da própria polícia, muitas vezes, porque a loucura de alguém que abusa, ela não tem limites. Então não dá para confiar que uma pessoa simplesmente vai perder, né, o relacionamento e não vai cobrar por isso, né? Então é um assunto muito sério, né? E o abuso também não tem classe social. Eu vi um podcast de uma delegada de polícia que viveu esse tipo de abuso. Ele falava que, como a profissão dela era muito perigosa, ele colocava rastreador no celular dela e ele perguntava onde ela ia, por que ela ficou tanto tempo em tal lugar, e ela não identificou. E olha que ela é delegada de polícia, ela já viu muitos casos de abuso, e ela não identificou isso. Ela falou assim, gente, eu fiquei por 10 anos no relacionamento e eu não
não identificava. E aí, como ela começou a ir no psicólogo, aí o psicólogo começou a ir pelas beiradas, né? E ela foi identificando essa questão do abuso. Então, a gente precisa alertar mesmo todo mundo sobre isso. Realmente não se restringe a classes sociais mesmo, não. Todas, principalmente as mulheres, correm o risco, sim. A classe social mais vulnerável tem um agravante, porque eu vou repetir até uma frase que minha avó falava muito, né? Quando minha mãe reclamava que meu pai era muito violento, inclusive violência física, ela falava aquela frase que hoje em dia o pessoal usa de uma maneira diferente, mas com o mesmo sentido. Ruim com ele, pior sem ele. Minha mãe falava isso. Quase que entrou na questão da sua amiga aí. Sim. Pelo menos não me bate, né? Exatamente. Então, entra nessa questão. Mas daí a mulher mais vulnerável, ela corre o risco de ficar no relacionamento abusivo, porque de repente ela não tem uma profissão, porque o marido já não permite, né, que ela trabalhe fora, cuide só dos filhos. Então ela tem os filhos, não tem uma profissão, não tem uma estabilidade para poder sair de uma maneira mais tranquila, né? Então mais cerceada. Mas todas as classes estão envolvidas e pode sofrer. Eu vou dar o exemplo da minha sobrinha, que ela é médica, ela é uma pessoa inteligentíssima e ela teve um relacionamento, inclusive um casamento abusivo, que teve até abuso patrimonial. Porque daí ele extorquiu ela mesmo, e quando separou ele ainda exigiu muita coisa para poder se separar, em dinheiro, né? Então a gente fala assim, mas só mulher boba que cai nesses relacionamentos. Não, gente, não é essa a questão. A questão é muito maior, é muito mais grave, e pode envolver todas as classes sociais mesmo, então a gente tem que ficar bem alerta. Neia, tá uma delícia a nossa conversa. O Google Meet avisou a gente que a gente tem 3 minutos para encerrar. Olha que não, muito pouco. Não, eu quero live de 3 horas com a Neia. Não aceito, não tolerarei. Chama de novo que eu volto. É verdade. E, Neia, o que as pessoas podem fazer para te encontrar nas redes sociais, comprar os seus livros? Como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo? Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, eu amei também. Nossa, a hora voou, que eu nem vi. Mas a gente pode conversar outras vezes, tá? Vamos mesmo, fazer isso, sim. Com certeza. Meu Instagram é Neia Marques Escritora, vai ser um prazer vocês me acompanharem por lá. E pro ano que vem eu tenho vários projetos, além desse, de escrever esse livro, que está incluído também uma palestra informativa para as mulheres na hora do lançamento do livro, que eu vou fazer o ano que vem, porque eu acho que é importante não só o livro, mas a gente falar em todos os lugares que a gente tiver disponibilidade e acesso, falar sobre esse assunto. Verdade. Então, eu tenho vários projetos que eu quero colocar em prática o ano que vem, porque a gente tem que ter essa responsabilidade conosco, com nossa autoestima, mas também com as pessoas que estão ao nosso redor. É verdade. E você tem livros, os seus livros podem ser enviados para outras cidades, para outros estados, ou tem só livros aqui, localmente, como que é? Posso mostrar rapidinho? Por favor, tem claro. 2 minutos, Não, fica gente, tranquilo. só entre em contato comigo pelo Instagram. Eu tenho 5 livros, eu comecei com esse daqui, A Menina que Morava em Mim, que é um livro de poesia. Depois esse romance aqui, Lapidaria, que foi pela editora Patuá. Depois esse livro que foi uma delícia escrever, que o Rodrigo até foi lá no lançamento, na Vila Fraternidade, que é de não ficção, que foi entrevista com os idosos que moram na Vila Fraternidade aqui da nossa cidade. Esse outro, que é outra poesia, Engenho de Dentro, que fala mais sobre o nosso engenho interior. E o último que foi lançado é esse de contos, Minha Gente. São 23 contos com assuntos assim bem regionais, com pessoas que às vezes a gente não percebe no nosso cotidiano, mas que a gente tem que prestar mais atenção, porque são assim intensos. Que legal, que legal. E quando que você vai lançar o outro livro sobre relacionamento?
Tem mais ou menos uma previsão? Então, eu acho que provavelmente em junho do ano que vem ele já vai estar pronto e já vai ser lançado. Daí eu falo para vocês, vocês também podem colocar aí para gente fazer uma grande festa de lançamento. Então tá bom. Um beijo. Um beijo, vamos ter outros encontros, viu, Neia? Tchau, beijo. Nós também amamos. Tchau. Eita, coisa boa, Como hein? passa rápido, né? Meu Deus do céu, gente. Mesmo sendo um assunto mais polêmico, mais difícil, né? É verdade. Mas é muito importante a gente falar sobre isso, Sim. ter informações. Quanto mais informação para passar para as pessoas, melhor, porque é um assunto que é importante, né? As pessoas saberem identificar o abusador, porque existem abusos de várias maneiras e se a gente souber identificar e pelo menos a gente conseguir falar com uma pessoa identificar o abusador e não ser mais abusada, a gente vai ficar muito feliz sobre isso. É verdade. E a gente queria dizer para vocês o seguinte: nós estamos criando uma comunidade que a gente está chamando de Comunidade Amor em Construção. Não é uma igreja, apesar de ter esse nome, né? Não é uma igreja. É um ambiente online onde você terá acesso a vídeos exclusivos, onde a gente fala sobre assuntos que não dá para falar aqui no YouTube, e inclusive falando sobre os nossas experiências pessoais. Sim. Você vai ter a oportunidade de participar de um grupo do WhatsApp, onde vai ter contato direto com a gente vai responder com um áudio algumas das suas questões, das suas dificuldades. Sim. Vai ter uma chamada de vídeo toda semana para a gente interagir com outras pessoas que estão lidando com dilemas parecidos. Sim. E ainda vai concorrer a um sorteio de um livro todos os meses sobre relacionamento. Então, a gente está criando esse ambiente online chamado Amor em Construção. Se você quiser, eu vou colocar inclusive aqui na descrição e também aqui no chat o link para você participar. Nesse primeiro ano, a gente vai colocar o acesso a essa comunidade assim, de uma maneira muito barata para todo mundo. Tem 7 dias de teste. Se você quiser simplesmente entrar lá e ver como fuçar, ver a plataforma, ver o grupo como você pode entrar tranquilamente, né? E nós vamos manter esse valor bem baratinho para aqueles que nos apoiarem desde o início, né? E com o passar do tempo, obviamente, a plataforma, essa comunidade, ela vai ganhando o seu valor real, né? Etc e tal. Mas as pessoas que nos apoiarem no início vão manter aquele valor que é o valor de inauguração, tá?